Então vamos lá. Vamos falar sobre 160 anos do livro Céu e Inferno, esse ano está completando, né? Então tem muitas palestras aí em várias casas espíritas aí com esse tema. E eu fiz uma recentemente e eu trouxe ela para cá. Nós vamos falar do livro Céu e Inferno, do capítulo 9, que fala sobre os demônios. Olha que tema, hein? O diabo existe? E aí? Existe ou não? Porque a gente vê muita coisa, né? Muita gente usando esse nome do diabo aí para muita coisa também. E aí? Qual que é a conclusão que a gente chega disso? Existe ou não existe? Porque a gente tem Hollywood trabalhando para mostrar que o espírito é tudo terror, né? Que o diabo está ali presente. Filmes de suspense, filmes de terror, quando fala de espírito, é sempre o espírito todo deformado, todo, né, aterrorizando mesmo. E acho que é isso que muita gente fala, tem medo de espírito. Acho que é por causa dessas coisas, né, que as pessoas colocam na TV, né, Hollywood, essas coisas. Será que existe? Existe e não existe. Podemos falar das duas formas, né? Requer um pouco de estudo, né? Sobre isso daí, mas por que as pessoas dão tanta atenção para essas coisas mais mórbidas, né? Para medo, para tragédia? Infelizmente, o ser humano tem puxa para ele, né? Isso daí. A gente vê na televisão, a TV mostra por pesquisa de audiência o que está indo bem, então eu faço mais disso. O que eles fazem bastante hoje? Sangue. Bota sangue que o pessoal gosta. Né? Você vê lá, trânsito, ocorreu um acidente, 2 pistas, as 2 param. Mas por quê? Uma porque o acidente está atrapalhando, a outra porque tem uns curiosos ali parando, diminuindo o trânsito para ver. Então, há uma curiosidade mórbida, natural, parece, do ser humano. E a gente tem que olhar para isso também, né? Porque ciência tem mostrado que 5 minutos assistindo um programa de tragédia, de desgraça, de tiro, de morte, de assassinato, equivale a quase 1 hora da nossa imunidade despencar. Então, se eu assisto todos os dias várias horas, estou mais sujeito a ter imunidade baixa. Né? Então, isso é científico, tá? Não é espiritual, não estou falando aqui não, estou falando que a gente precisa começar a colocar para dentro coisas melhores. Isso faz parte do nosso processo de crescimento, né? Dos nossos filhos também, né? O que a gente deixa eles verem, né? Adolescente, né? Hoje eu vi uma palestra incrível de uma juíza que estava falando sobre o controle da internet para a juventude, para os adolescentes. Que é terrível, e tem coisas que a gente não tem nenhum controle do que eles falam, se você não for um pai presente ali. Então, olhar para essas coisas ruins que acontecem no mundo é ruim, mas é necessário a gente ter o controle disso. Mas e aí? Fala dos demônios aí. Por que as pessoas... Por que o medo que nós temos suplanta o nosso conhecimento? Que a gente tem muito medo das coisas. Muitas vezes irracional ter medo. Mas, infelizmente, o controle que as pessoas têm por outras pessoas está diretamente ligado a medo e culpa. Tem um livro muito bom, que não é espírita, chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Inclusive, é fora do que ele costuma escrever. Mas aí ele está entrevistando o diabo e ele pergunta... o trato é que ele vai entrevistar e o diabo não pode mentir. E aí ele pergunta, como é que você controla a humanidade? Fala, mas aí eu vou falar meu segredo, né? O combinado é esse. Tá bom, com medo e culpa. E é isso. Os nossos maiores problemas vêm diretamente ligados a medo e culpa. A gente tem medo de coisas, 95% das coisas que a gente teme nem sequer acontece. A gente tem medo, tem preocupação, perde uma noite de sono, aí chega no outro dia e fala, não, foi nada daquilo, tudo tranquilo, beleza, eu não dormi à toa. E a gente faz isso o tempo todo com a gente mesmo. Coloca os medos, coloca as preocupações, né, na vida da gente, sem necessidade.
E isso é uma escolha. Eu escolho ser desse jeito. Ai, meu filho era para chegar às 10, já são 11h30, ele não chegou. Ai, será que é tragédia? Será que... Já começa, né, a colocar o medo, e daí ele chega... Mas ficou 2 horas, 1h30 ali naquele terror, fazendo isso com você mesmo. Isso é coisa do demônio. Isso são coisas que a gente fala, é ligado a coisa ruim. Então, os nossos pensamentos alimentam esse tipo de coisa. E os nossos pensamentos são escolhas nossas. Eu estou com um projeto comigo mesmo aí, que quando vem um pensamento ruim, eu mentalizo um X vermelho e faço um Pai Nosso. Na hora. Na hora exata. Ai, mas olha, o acidente, estou saindo de moto, será que X, Pai Nosso que estás no céu, só desvia o meu pensamento para outra coisa. Está no meu controle. É prática. Mas eu estou conseguindo fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Desde que se policie os seus pensamentos. Né? Durante muito tempo, o homem só compreendia o mal físico. Né? Caiu, quebrou. Né? Depois de certo tempo começou a ter mais consciência das coisas. Então, os sentimentos morais vieram mais tarde. Né? As loucuras que a cabeça do ser humano alimenta são muito grandes. E são opções, são escolhas nossas. Algumas religiões definem o demônio como um anjo, né, que era do time de Deus, mas que começou a se achar muito grande e acabou querendo tomar o lugar de Deus. E aí Deus falou, opa, não, derrubou o anjo, e aí ele virou Lúcifer. Né? Algumas definições de religiões aí, né? Para essas religiões, Satanás é uma personalidade que sempre foi má. Satanás, diabo, demônio. Olha só os nomes que as pessoas veem. Não estou nem falando das imagens, hein? As imagens são terríveis também. Né? Mas, durante muito tempo, Satanás foi essa definição de mal. Né? Então, vamos usar um pouquinho da fé racionalizada para analisar isso daí. Né? Se para essas religiões Satanás é uma personalidade que sempre foi má, então ele foi criado junto com Deus, o bem e o mal. Racionalmente, Deus está acima de tudo, é a origem de tudo. Se ele foi criado junto com Satanás, alguém criou. Então a gente já descarta essa hipótese, que Deus é acima de tudo. Tá bom, então foi Deus quem criou o Satanás? Se Deus é amor, Deus é o bem, também não faz sentido ele criar o mal. Racionalmente, então, interpretando, a gente chega à conclusão de que o mal simplesmente é a ausência de Deus. E que ele permite, porque ele nos deu o livre-arbítrio da escolha. Então, já colocamos Deus acima de qualquer mal. Né? Então, faz sentido até aqui? Estamos juntos? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da evolução para a gente entender um pouquinho dessa coisa de demônio, tá? Deus cria a gente alma, né? Ele cria mônada. Quem quiser mais a profundidade nisso, nós temos o curso de iniciação espiritual que tem aula sobre isso específica, tá? Eu vou dar uma pincelada aqui. Então, ele cria as almas em grupo. E aí essa alma vai passando por experiências para progredir, para crescer. Então, ela passa por reinos diferentes, né? Vai até chegar no homem. E isso, às vezes, é meio... As pessoas ficam meio assim, se eu falar, passa pelo reino mineral, vegetal e animal. Nossa, mas eu fui planta, eu fui bicho, eu fui... Milhares e milhares de séculos de evolucionismo, né? A gente começa a ver, vai passando tanto na parte aqui material, como na parte também da alma. Mas começa a ter a sua individualidade no reino nominal. Né? E quando chega no reino nominal, você também ganha o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolher as coisas.
Então, ali nós temos escolhas e quedas. Temos consciência e temos crescimento. E o que acontece quando as nossas escolhas não dão muito certo? Melhor, quando a gente começa a pensar, eu quero facilidade na minha vida. Eu quero imoralidade. Não quero ser um cara muito honesto. Eu não quero, eu quero ser egoísta. Eu sou egoísta. Eu quero ter orgulho. Eu sou materialista. Eu sou consumista ao extremo. Eu tenho preguiça. Não a preguiça de domingo de manhã, que é normal, tá? Mas a preguiça de ficar na cama e não querer fazer nada. Que às vezes, muitas vezes, vem até de depressão, de algumas outras coisas patológicas. Mas então também tem a parte de consciência, né? Não quero fazer nada. Pô, dá uma força na louça lá, né? Dá uma forcinha aí que precisa, né? Estamos todos juntos, convivendo juntos. É muito mais saudável. O menino está sendo massacrado. Mas assim, é muito mais saudável a gente fazer as coisas humanamente, né? Sem essa hierarquia pai, mãe, filho, marido, esposa, não tem irmãos. Então as tarefas é muito mais justo serem divididas igualmente, né? Então, quando a gente começa a escolher as coisas, a gente está interferindo diretamente no nosso crescimento. Vou repetir aqui que eu já falei, crescimento, eu comigo, crescendo, pensando, evoluindo, melhorando. Evolução é quando eu transbordo isso para os outros. Então, eu cresço olhando para mim, eu evoluo quando eu estou no coletivo. Então, o crescimento é individual, a evolução é coletiva, né? Então, essas escolhas que a gente faz está diretamente ligado à velocidade com que a gente evolui. Mas todo mundo vai evoluir? Sim. Pela doutrina espírita, e isso nos conforta muito, existe a lei do progresso, em que todo mundo só vai para frente. Então eu não vou retroceder? Não. Isso não é confortador? Saber que eu não vou ser pior. Mas hoje eu fui... Nessa vida eu fui terrível. Na anterior você foi muito mais, pode acreditar. Que a lei da evolução só joga você para frente. Né? Então está ligado às suas escolhas, as escolhas que você faz durante a sua vida, está ligado à velocidade com que você vai crescer ou não. Não uma condição de crescer ou não. Vai crescer, mas você pode fazer escolhas que vão estagnar você. Não vai retroceder, mas também não vai crescer. Repete de ano, né? Não volta a série, mas repete de ano. Vai fazer de novo, vai fazer de novo. Isso está diretamente ligado às escolhas que a gente faz. Tem a ver com demônio, muita coisa. Essas escolhas começam a criar esse tal demônio que a gente fala, né? Quando começamos a nos afastar de Deus. Né? Então, nós chegamos à conclusão aqui que o demônio é a ausência divina. As nossas escolhas nos afastam ou nos aproximam de Deus. Então, com as nossas escolhas, a gente cria os nossos próprios demônios. Mas e aqueles de chifrinho, aquelas coisas todas lá, aqueles que vêm na obsessão, tudo mais. Tá passando uma novela Viagem, não sei se vocês estão vendo, né? O Alexandre é o demônio do negócio lá. Mas ele é o quê? Um diabo, né? Não, um espírito que aqui teve problemas incríveis, né? Se sentiu injustiçado e queria vingança. A escolha dele era o quê? Vingança. Olha os sentimentos que eu estava falando, materialismo, orgulho, imoralidade, vingança. Ele escolheu ter aquilo, então ele tem um tormento na vida dele por escolha de fazer o mal. E aquilo reflete diretamente naquilo que ele sente, né? Naquilo que ele está naquele momento, né? Então, isso tudo causa dor e sofrimento, as nossas escolhas erradas, as nossas escolhas tortas. Causa dor e sofrimento, haverá choro e ranger dos dentes, como disse Mateus em 13:42. O que é dor e ranger dos dentes? Choro e ranger dos dentes. São as nossas escolhas erradas que nos trazem sofrimento. Tá. E aí? Essas escolhas começam a criar esse tal demônio, né? Então, essas escolhas levam a essa dor e ranger do dente. Tá, mas e o inferno? Mesma coisa. Inferno
É um estado mental criado por pessoas que estão naquela mesma frequência vibratória. Então, esses que fazem a escolha errada, que ficam com o ranger dos dentes ali, com o sofrimento de escolhas que fizeram errado, como o Alexandre, se juntam a outros com o mesmo pensamento e viram uma galera nessa frequência baixa, que a gente chama de inferno. E não precisa estar do lado de lá para isso acontecer. Do lado de cá também tem. Muita gente, não temos gangue, quadrilha, corruptos, não temos. Se juntam naquela frequência torta e formam seus infernos particulares. Alguns fazem os seus infernos em ilhas, com iates e tudo mais. Tudo bem. O acerto de contas vai vir. E não é Deus que vai castigar ou premiar as pessoas. São consequências das próprias atitudes, ação e reação. Que é outra lei divina que o Espiritismo nos traz de uma forma, até a ciência traz essa, né? De ação e reação não é só espírita, a ciência também fala dela, né? Então, mesmo assim, essas pessoas estão em crescimento também. Esses que a gente chama de demônio, que está fazendo mal, está praticando mal, eles estão em evolução também, assim como nós. E na lei do progresso, que também interfere diretamente com eles. Então, aquele cara que assassinou não sei quanto, um dia vai chegar a ser evoluído? Vai! E aí é que a doutrina nos conforta. Né? E saber que se uma pessoa que praticou o mal a vida inteira ainda terá chances de evolução, nós não estamos tão mal assim, né? Então a gente também está crescendo. E as nossas escolhas interferem nisso. Né? Todos têm a mesma chance de crescimento? Sim. Todos têm as mesmas oportunidades. Então é numa vida que eu pratiquei o mal a vida inteira, mas no final dela eu me conscientizei e comecei a fazer o bem, a ajudar pessoas, eu vou estar crescendo? Simples, não é? Não é fácil, mas é simples. A prática do bem te trará resultados que fará você crescer. A prática do mal te trará resultados que te fará sofrer. Estagnar e sofrer. Doenças têm origens mentais e espirituais. Todas. Não, peraí, tem umas que são transmissíveis. Você atrai ela, você entrou na frequência dela. Acidentes, se a gente for aprofundar, também são atraídos por frequências baixas. Então, quando você está numa frequência boa, nada te pega. E estar numa frequência boa, como é que eu faço, então, para fazer isso? Orando, meditando, bons livros, bons amigos, boas atitudes, prática do bem, sábado, né? Então, é isso. As atitudes têm que se mudar. É desconfortável mudar. Você vai numa escola, numa reunião, que você tem que ir 3 dias, alguma coisa assim, você senta num lugar, no dia seguinte você vai sentar no mesmo lugar. Na faculdade, na escola. Vocês querem fazer uma experiência simples? Cruzem os braços. Todo mundo. Cruza os braços. Olha como é desconfortável. Cruza ao contrário agora. Olha como é desconfortável isso. Eu sempre cruzo assim. Eu não cruzo desse jeito. Eu cruzo desse. A gente se prende em coisas por causa da zona de conforto. A nossa mente pensa em vamos preservar a energia, porque se aparecer o inimigo, vamos ter que enfrentar ou correr. Isso é do cérebro reptiliano. A ciência prova isso também. Experimente fazer as coisas diferente do que você faz. Experimente almoçar com a mão esquerda, se você não é canhoto. Experimente tomar um banho com uma temperatura diferente. Tudo traz um desconforto, mas ao mesmo tempo te incentiva a mudar. Faça um caminho diferente. Todo dia eu venho pelo mesmo caminho. Faça por ali, você vai ver que tem outras coisas, tem outras vidas, outras pessoas, outras lojas, outras coisas. Então, tá a nossa escolha
fazer da nossa vida algo que nos faça crescer, nos alinhar com sentimentos bons, com as pessoas boas. Isso é escolha, né? Ah, e o demônio? O demônio é isso. O demônio é frequência baixa. O demônio são atrasos, espíritos atrasados nessas frequências. O umbral é um agrupamento de pessoas com baixa frequência. Dá para aprofundar isso um pouco mais, a gente tem pouco tempo aqui, mas assim, nós temos corpo, espírito e perispírito. O perispírito é a forma do nosso corpo atual. Então, quando a gente desencarna, normalmente a gente leva o perispírito com essa forma atual. Mas ele é maleável, né? Também tem essas explicações em aulas espetaculares do grupo, no curso de iniciação espiritual. Então, ele é maleável. Você pode, sim, morrer com 80 anos, mas querer estar do lado de lá com um corpo de 20. O perispírito... Olha que legal. Estou querendo isso. Né? Então, olha que legal. Mas, da mesma forma que você consegue o perispírito flexibilizar, ele é maleável, né? Mudar ele, os espíritos atrasados fazem esse papel de demônio, também conseguem fazer o seu perispírito se moldar de acordo com coisas vermelhas, com chifre, rabo, ou coisas semelhantes. Eu sou espírita, mas eu já vi o diabo. Você viu um espírito que usou de uma forma perispiritual para te assustar. De acordo com os seus medos. Você tem medo de cobra? Então vai vir uma cobra gigante ali. Você tem medo disso? Porque ele sabe o seu medo, ele lê o seu pensamento. E não achem que por ele ser atrasado moralmente, ele é atrasado intelectualmente. Pode ser que não. Hitler era um gênio, voltado para o mal. Né? Então, intelectualmente, a gente tem evoluções. Olha só a evolução da ciência, da medicina, nos últimos 30 anos, né? Nos últimos 5 anos já demos saltos com a física quântica, enorme. Mas moralmente a gente não andou muito. E é isso que vai fazer o nosso planeta mudar de vibração. E é isso que vai fazer as pessoas continuarem aqui nesse planeta quando ele se regenerar, porque estarão na mesma frequência. Então, estar na mesma frequência é você mudar as suas atitudes, pensamentos e escolhas para o bem. Faz sentido? Se faz sentido, vamos colocar em prática essas coisas. É fundamental que a gente coloque em prática, né? Então, não tenho muito tempo aqui, mas tinha muita coisa para falar, mas... Não, mas tem mais 5 minutos. Tem mais 5? Mais 5. As pessoas dão mais valor às coisas quando se esforçam para tê-las. Já perceberam isso? Não é? Herança, loteria, Big Brother, esse dinheiro que vem fácil para pessoas que não estão preparadas para esse dinheiro, vão embora rápido demais. Porque elas não dão valor àquilo que não é conquistado por esforço. E Deus, em sua sapiência toda, fez isso com a gente. Vocês precisam evoluir. Ele não poderia ter criado todo mundo já espírito puro? Oh, beleza, está todo mundo aí iluminado, né? Poder para isso ele teria. Mas ele falou, eu vou criar eles simples e vou ver eles progredindo com o esforço deles. E o universo é tão sábio que se você não sabe lidar com o pouco que você tem, ele não vai te dar mais. Porque ele só vai dar quando você está preparado para aquilo. Eu ganho um salário mínimo, consegue viver com ele? Todas as minhas contas em dia, tá tudo em dia, tá tudo legalzinho aqui. Beleza, então vou te dar mais um pouco. É assim que o universo, Deus, né? Age com a gente. Precisamos aprender a lidar com o que nós temos. Precisamos ser gratos por aquilo que nós temos. Porque quando você é grato por tudo que você tem, você está vibrando na abundância. A abundância não é quem tem mais, é quem precisa de menos. Né? A frequência. Tem gente que vive na falta tendo milhões na conta bancária, eu já falei isso aqui. Então é isso, por isso que Deus não nos faz perfeito. E é por isso que as nossas escolhas vão nos transformar em anjos ou demônios, entre aspas, os dois.
Porque são as nossas escolhas que determinam o nosso caminho. Precisamos desse esforço nosso, né? E não estou falando esforço de sacrifício, estou falando esforço moral, de estudar, né? Botar em prática as coisas mesmo, né? Nós temos que ser pequenos para sermos grandes, né? Jesus disse isso. Então, a verdadeira riqueza é a riqueza moral. Tudo isso que a gente vê de evolução e tudo mais, a gente vê muita gente enriquecer com essa tecnologia, mídias, tal. Mas não vê muita gente crescer com o lado da moralidade. Né? E é isso que o planeta está precisando. E é aí que a reencarnação faz tanto sentido na vida da gente, né? Porque ela vai depurando a gente. A reencarnação. Imagina ter uma vida só. Será que numa vida só já vou virar anjo? Difícil, né? Mas muitas vidas, com a permissão divina de corrigir os seus erros, entenda melhor, vai crescendo, aí nós vamos evoluindo. Né? Então a reencarnação faz muito sentido com relação à justiça divina. É disso que a gente fala. O mal é então um estado transitório de ignorância de si mesmo e das propriedades divinas. O mal é simplesmente a ignorância do bem. E é nisso que nós temos que nos ater. Certo?